Bem-vindo de volta ao nosso canal. Se alguma vez você se questionou sobre as origens marcantes dos chineses, japoneses, coreanos e outros povos asiáticos, estamos aqui para explorar a explicação bíblica para a ancestralidade e origens desses grupos. Junte-se a nós enquanto investigamos os relatos bíblicos para descobrir as raízes antigas dos povos asiáticos. Agradecemos o seu apoio. Por favor, curta e compartilhe o nosso vídeo para contribuir com o crescimento do canal. Não esqueça de deixar um comentário compartilhando suas reflexões sobre a origem bíblica dos povos asiáticos, especialmente em relação a Gênesis 10. Sem mais demora, vamos mergulhar em mais um vídeo da nossa série que explora as origens de vários povos conforme descritas na Bíblia. Conforme as Sagradas Escrituras da Bíblia, encontramos referências à origem dos povos asiáticos, revelando sua ascendência e a fonte de suas características distintas. Para compreender a linhagem ancestral dos povos asiáticos, é crucial explorar a origem do nome Oásia. Na mitologia grega, Ásia era a esposa de Jafé. Curiosamente, há semelhanças entre os nomes Jafé e Jafé, um dos filhos de Noé. Ao longo do tempo, fragmentos e vestígios da verdadeira história bíblica foram preservados em várias mitologias, transmitindo os nomes das esposas de Noé e seus 3 filhos. Nessa perspectiva, é razoável sugerir que a esposa de Jafé provavelmente tinha um nome semelhante à Ásia, que eventualmente deu origem aos povos asiáticos. Linguisticamente, ela pode ter sido chamada de Aia ou a esposa de Jafé. Assim, o fator asiático encontra sua origem na esposa de Jafé, que também deu à luz os povos europeus. Agora que identificamos a mãe ancestral dos asiáticos, vamos explorar o pai ancestral. Um dos filhos ou netos de Jafé herdou a etnia asiática da esposa de Jafé, e esse indivíduo é Gomer. Sem dúvida, Gomer casou-se com uma de suas irmãs para contribuir para o crescimento da população mundial. A esposa de Gomer, herdando o fator asiático de sua avó, a esposa de Jafé, desempenhou um papel vital na transmissão das características distintas para os povos asiáticos. Gomer teve 3 filhos, Vaxenais, o pai dos escandinavos e europeus, Rifeate, o pai dos celtas na Península Ibérica e outros, e Togarma, o pai dos asiáticos e o ancestral de todos os asiáticos com características asiáticas distintas, como o formato dos olhos. Curiosamente, o nome Togarma em sua etimologia e significados faz referências a domínio na antiga Assíria, quebra em hebraico e puxar ou quebrar em outros idiomas. Essas referências sutis aludem à característica distintiva dos olhos puxados, e assim Togarma pode ser identificado como o pai dos povos asiáticos. No livro de Ezequiel 38:6, fica ainda mais claro que Togarma é o pai de muitos povos do extremo norte. A casa de Togarma representa os descendentes de Togarma, incluindo chineses, mongóis, japoneses, coreanos e turcos, entre outras tribos. Todos esses povos asiáticos compartilham a etnia asiática, e a genética confirma que asiáticos e europeus têm uma ancestralidade comum, apesar da distância geográfica. A pele clara dos asiáticos serve como evidência dessa parentesco. Além disso, pesquisas científicas revelaram que um povo asiático em particular possui uma porção de DNA europeu, provando ainda mais a conexão entre europeus e asiáticos. Os Xiongnu, uma tribo chinesa que habitou as estepes asiáticas entre os séculos 7º e 8º a.C., proporcionam essa conexão genética. A análise de seu DNA mitocondrial demonstra que possuíam cerca de 88% de herança asiática e 12% de herança europeia. Os Xiongnu servem como uma ponte genética entre europeus e asiáticos, enfatizando sua ancestralidade compartilhada. Em conclusão, os relatos bíblicos apontam a esposa de Jafé como a mãe ancestral dos asiáticos, com Togarma, neto de Gomer, servindo como ancestral. Os genes asiáticos foram transmitidos da esposa de Jafé para Togarma, que deu origem aos inúmeros povos asiáticos pertencentes a várias nações. Isso cumpre a profecia de bênção dada a Jafé, afirmando que seus descendentes seriam numerosos, multiplicados e de grande estatura. É interessante notar que o país mais populoso do mundo, a China, está alinhado com essa profecia. Outro personagem mencionado nas Sagradas Escrituras é Sin, também conhecido como Si ou sinônimo, que guarda semelhança com vários termos e nomes nas cidades chinesas, incluindo o próprio nome China. Em hebraico, Sin é pronunciado como Sin e pode ter significados como pico de argila ou lama, e alguns sugerem que também pode se referir à lua. Sin, filho de Canaã, foi um dos 11 filhos de Canaã, que por sua vez foi filho de Cã, filho de Noé.
portanto, sim foi um dos netos de Noé. Embora não seja retratado diretamente na Bíblia, sim é representado indiretamente por meio de seus descendentes, conhecidos como os Sinaitas ou, curiosamente, na mitologia mesopotâmica, assim como Jafé na mitologia grega, sim pode ter sido incorporado ao longo do tempo como fragmentos da verdadeira história bíblica. Ele foi divinizado com o título de Deus das Leis. Em um hino, é afirmado que sim estabeleceu a lei e a justiça, sendo o legislador dos céus e da terra. Dessa forma, estabelece-se uma conexão notável, já que alguns descendentes de Sim viajaram para o sul da Arábia e se estabeleceram em uma região posteriormente conhecida como Sinai. Isso levou à tradição associando Sinai como a origem da lei, possivelmente devido à reputação de Sim como um grande codificador da lei. Essa conexão pode explicar por que Deus escolheu o Monte Sinai como lugar para entregar os 10 mandamentos. Acredita-se que os Sinaitas, povo de Sim, os chineses, originaram-se de uma cidade costeira ao norte de Fenícia chamada Sim. Os Sinaitas não estavam entre as tribos cananeias mencionadas em Josué, que foram ordenadas a serem destruídas. Essa omissão pode ser devido ao prefixo Sim ou referindo-se ao assentamento proto-chinês no Oriente ou às terras de Sinar. De acordo com crenças e tradições antigas judaicas mencionadas no livro de Jubileus, acredita-se que a maldição de Canaã não afetou um de seus filhos e que Sim seria o ancestral do antigo povo proto-chinês, os sinitas ou sineses. Eles não habitaram a terra de Canaã, que não lhes pertencia. Em episódios anteriores, discutimos as origens de todos os povos com base em Gênesis capítulo 10, que descreve a descendência dos filhos de Noé. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir e compartilhar. Se já estava familiarizado com a história das origens dos chineses, japoneses, coreanos e outros povos asiáticos, aceitamos sugestões para outros personagens enigmáticos das escrituras que você gostaria de ver em vídeos futuros. Continue nos seguindo, pois o próximo vídeo que aparecerá em sua tela certamente despertará seu interesse.